Então, boa tarde. Vamos então encerrar com esta palestra. Eu vou tentar cumprir rigorosamente o tempo. Não vi aqui a nossa moderadora. Cumprir rigorosamente o tempo. Muitas das coisas que eu vou abordar em relação a esta temática também já foram adiantados pela doutora Samira, pelo doutor Turconi, portanto vamos conseguir, digamos, rentabilizar um pouquinho mais o tempo. Então, o tema que trouxemos é o cancro e tentar estabelecer uma relação entre o cancro e a sua relação com o espírito. Começaríamos por apresentar alguns dados sobre o cancro em Portugal e um pouco no mundo. Então nós podemos ver aqui neste gráfico que anualmente são diagnosticados cerca de 40 a 45 mil novos casos de cancro em Portugal. E também vamos ver que há entre 20 a 25 mil casos de morte também por ano em Portugal. E que esta é a segunda causa de morte em Portugal, como na maior parte dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E também sabemos que cada um de nós, digamos, nos anos 30, em 2030, terá 50% de possibilidades de desenvolver um cancro ao longo da vida. Ou seja, até ao presente, a probabilidade é de 1 para 3, a partir de 2030 estima-se que será de 1 para 1. Então, ou seja, 1 para 2. Portanto, vai aumentar a incidência, está a aumentar a incidência do cancro. E podemos ver aqui, depois também aqui neste gráfico do lado, ao longo dos anos, o aumento, digamos, gradativo da percentagem de cancro, com um aumento sensivelmente de 5% por ano. Então, face a estes resultados, não há dúvida nenhuma da importância de nós refletirmos sobre o cancro. E também podemos ver aqui, um pouco em jeito de curiosidade, qual o cancro com maior frequência em Portugal e também na maior parte dos países ditos desenvolvidos. Então podemos ver que, em primeiro lugar, está no homem o cancro da próstata e na mulher o cancro da mama, seguido do cancro do cólon e depois o cancro da traqueia, brônquios e pulmões, estômago, reto, colo do útero, bexiga, o linfoma não Hodgkin e o cancro da tiroide. Portanto, este será o conjunto de cancros mais frequente. Embora é importante dizer que esta percentagem não se correlaciona com a mortalidade, uma vez que, a parte de serem os mais frequentes, os cancros da próstata e da mama, por outro lado, sabemos que também são os cancros onde há uma sobrevida maior. Mas então, vamos ver qual é a definição. O que é o cancro? O cancro é uma doença caracterizada por uma população de células que crescem e se dividem sem respeitar os limites normais, invadem e destroem tecidos adjacentes e podem espalhar-se para lugares distantes do corpo através de um processo que todos nós bem sabemos, denominado metastização. Então, o cancro recebe também a designação de neoplasia maligna. E aqui é importante a junção do substantivo e do adjetivo. Porquê? Porque quando nós dizemos neoplasia, estamos a incluir quer neoplasias benignas, ou seja, tumores benignos, quer neoplasias malignas, tumores malignos. E assim, de uma forma muito rápida, quais seriam as principais diferenças entre um tumor benigno e um tumor maligno? Aqui, esquematicamente, podemos ver um tumor benigno e vejamos que ele tem os bordos, tem, digamos, as margens bem definidas e vejamos que ele não invade as estruturas vizinhas e, portanto, também depois não vai haver uma disseminação levando à metastização.
Já quando nós olhamos aqui para esta representação esquemática, nós vemos o quê? Nós vemos que as margens são irregulares e vemos também que há uma invasão de estruturas vizinhas e, portanto, que vai dar lugar depois também a uma metastização. Na verdade, há aqui um pormenor que diferencia essencialmente os tumores benignos dos tumores malignos. É que as células que caracterizam o tumor benigno são células, sim, que se dividem mais rapidamente, portanto, que proliferam, mas elas, digamos, são semelhantes à célula original que inicia este processo de divisão. Já, digamos, o tumor maligno é um tumor que vai ter origem em células diferentes da célula original. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que quanto mais distante é a célula tumoral da célula original, maior será a agressividade do tumor. Então, nós podemos globalmente dizer que os tumores malignos passam essencialmente por estas 4 fases. Ou seja, primeiro há uma fase de transformação, em que aquela célula normal se transforma numa célula diferente dessa célula original. Depois, essa célula vai sofrer um processo de divisão mais ou menos acelerado, portanto, crescimento. Chegando a um determinado volume de crescimento, ela vai levar à invasão das estruturas contíguas, portanto locais, e por fim vai existir um processo de disseminação, portanto levando à instalação de metástases à distância. Então, nós compreendemos que todo o processo relacionado com o cancro localiza-se na célula. E é importante dizer, e todos nós sabemos, que embora tivéssemos apresentado as estatísticas dos cancros mais frequentes, qualquer célula, qualquer estrutura do nosso organismo pode ser atingida pelo cancro. E, portanto, nós podemos ver o que é que acontece para que este processo se inicie. E para falarmos um bocadinho desse controle que vai sendo exercido no nosso organismo, nós vamos ver que existem essencialmente 2 processos que fazem com que haja esse controle do nosso organismo na prevenção ou, digamos, diminuindo a probabilidade desses cancros aparecerem. Então, vamos fazer aqui uma pergunta. Como é que é possível manter o funcionamento em harmonia? Na verdade, nós estamos a fazer a pergunta: como é que nós fazemos para que o cancro não surja no nosso organismo? Mas a verdade é que nós podemos inverter a pergunta e fazer a pergunta de outra maneira, que é verdadeiramente espantosa. Tendo em conta que o corpo humano é constituído por 10 trilhões de células, então nós vamos perguntar ao contrário: como é que é possível o nosso organismo conseguir controlar todos os processos que se vão dando de todas essas células funcionando em perfeita harmonia, sendo que as células se juntam, formam tecidos, que formam órgãos, que interatuam, não é? Que se delimitam. Até hoje, a ciência não consegue entender muito bem como é que as células, digamos, se multiplicam até um determinado nível, mas depois para aquela divisão. E, portanto, se houver, por exemplo, uma lesão, as células vão novamente regenerar-se, mas conseguem autolimitar-se no seu processo de crescimento, mantendo, digamos, os órgãos com uma determinada dimensão e as células com uma determinada estrutura. Esta é ainda uma questão que não é explicada pela ciência materialista. Então vamos avançar um bocadinho mais especificamente em relação ao cancro e vamos ver então como é que de facto o nosso organismo está estruturado para que existam mecanismos de controle para que as nossas células se vão realmente dividindo, se vão estabilizando e vão morrendo também de uma forma harmoniosa para que se mantenha a saúde do nosso organismo. Então, em relação
relação, digamos, às células, nós vamos ver que nós temos genes que vão determinar vários processos dentro da célula que vão manter a harmonia celular de cada célula e, consequentemente, do organismo como um todo. Então, nós podemos globalmente distinguir os genes vigilantes. E estes genes, o que é que fazem? São genes de suscetibilidade que atuam diretamente no controle da proliferação celular, ou seja, na divisão celular. E estes genes podem ser divisíveis entre genes indutores, que são conhecidos hoje como os proto-oncogenes, e como genes inibidores, que são os genes supressores tumorais. Depois temos um outro grupo de genes e nós estamos aqui a falar um pouquinho, fazendo aqui um pequeno parênteses, estamos um bocadinho a falar sobre todo este controle para depois nós percebermos até onde é que vai o nosso conhecimento e onde é que ele se limita. Então, prosseguindo, nós temos ainda um outro grupo de genes que são os genes reparadores, ou seja, é um gene que tem por função manter a integridade do genoma. Quando há uma lesão, estes genes têm a possibilidade de reparar aquela alteração que ocorreu naquela célula. Mas temos ainda um outro tipo de genes, que são os genes reguladores da apoptose, ou seja, a apoptose é a morte da célula, porque também é importante determinar quando é que uma determinada célula tem que morrer para dar origem a outra. Então, este também é um processo fundamental para manter o equilíbrio das células e o número das células estável. Portanto, são genes responsáveis pela morte celular programada. Aquela célula tem que viver X tempo, ao fim daquele tempo ela realmente tem que ser destruída através do mecanismo de apoptose. E então, o que é que acontece? Acontece que quando há uma divisão celular, digamos, alterada, o nosso organismo tem ainda recursos para conseguir, digamos, fazer desaparecer, eliminar essa célula que por algum mecanismo, por algum motivo foi alterada. Temos todos esses genes reguladores que, portanto, vão fazer com que não haja alteração nessas células, mas, mesmo assim, por vezes acontece que a célula sofre realmente uma alteração que não é capaz de ser contida pela existência daqueles genes de que já falamos e então são, digamos, recrutados outros mecanismos para conseguir conter a, digamos, divisão e a continuação daquela divisão anómala das células. Então, vamos ter aqui o quê? Vamos ter uma inflamação naquela região afetada, com a produção, e portanto formam-se antigénios esses que são reconhecidos pelo nosso organismo como agentes, digamos, estranhos, e portanto são ativadas células que vão levar à destruição dessas mesmas células anormais. São assim recrutadas, sobretudo, os linfócitos TCD4 e CD8, os macrófagos e as células dendríticas. Estas tão faladas há bem pouco tempo, digamos, para um tratamento inovador do cancro. A dizer que, de facto, as células dendríticas estão realmente a ser estudadas e estão a ser testadas em muitos países, ou seja, aquela informação que nos chegou através dos meios de comunicação, de uma forma um tanto ou quanto perturbadora, que causou muita perturbação, de facto, não é um local único onde se estuda as células dendríticas, elas estão a ser estudadas um pouco por todo o mundo numa proposta de um tratamento que seja abrangente e que possa ser, digamos, oferecido a todos aqueles que delas necessitem e não só àqueles que possam ter o privilégio, digamos, de pagar aquelas fortunas para terem acesso a esse tratamento. Mas isto foi à parte, mas que é importante porque todas as pessoas perguntam sobre esta questão das células dendríticas. Então, as células dendríticas, o que é que são? São células
que no fundo vão reconhecer aqueles antigénios das células, não é? E, portanto, vão promover a destruição daquelas células tumorais. E agora aqui vamos fazer uma pergunta. Então, quando, como e porquê que este sistema falha, permitindo o aparecimento do cancro? O que é que acontece, não é? Se há tantos mecanismos de reparação, de destruição, de controle imunológico para que não surjam células, ou por outra, que elas não proliferem, porque todos os dias nós temos células que sofrem alterações no seu processo de divisão, mas que são imediatamente destruídas por todos estes mecanismos. Então, o que é que acontece para que o organismo não consiga controlar essa divisão anómala e, portanto, que haja um processo de divisão daquelas células até termos aquilo que nós sabemos, uma neoplasia benigna ou maligna, mas nós estamos essencialmente a abordar as neoplasias malignas. Portanto, à luz do conhecimento atual, a etiologia do cancro é explicada essencialmente porque pela interação entre fatores genéticos denominados predisponentes com fatores ambientais denominados desencadeantes. Não é? Portanto, nós temos que ter os fatores predisponentes naqueles genes e depois temos que ter os fatores desencadeantes, que são essencialmente os fatores ambientais. E quando falamos em fatores genéticos, é importante que há uma outra confusão. É que quando nós falamos em fatores genéticos, nós associamos imediatamente ou exclusivamente à hereditariedade. Não. Porquê? Porque os cancros, portanto, com essa predisposição hereditária, constituem apenas 10%. Todas as outras alterações genéticas, as alterações que se dão nos genes, 90%, dão-se durante a vida. Não é? Então é importante nós termos essa noção. Então, no seu estado natural, os proto-oncogenes são genes que comandam a divisão celular de forma ordenada e fisiológica e são responsáveis pelo controle normal do ciclo celular. Quando, porém, um proto-oncogene sofre um processo ou de mutação, ou de translocação, ou de ampliação, que o ativam, passa a ser um oncogene. E esse oncogene é um gene celular que ativa ou aumenta a proliferação de uma célula ou diminui a sua morte. Portanto, nós já vimos que havia ali vários sistemas, não é? Que continham a proliferação, ou seja, a divisão, não é? As células vão se dividindo até um determinado limite necessário àquele tecido e àquele órgão, e por outro lado também há um momento certo daquela célula morrer. Quando estes processos são destruídos e quando este oncogene é então ativado, não é? Porquê? Porque há uma predisposição e depois há, de facto, fatores que vão desencadear aquele processo, o que acontece são estas duas coisas, estes dois mecanismos que já tínhamos falado. Por um lado, a proliferação começa a ser aumentada e, por outro lado, digamos, a destruição, a morte daquelas células também não ocorre no tempo certo. Portanto, aquelas células vão continuando a dividir-se e a manterem-se vivas por um tempo para além daquele que é esperado para aquele tipo de célula. Então, temos aqui um resumo, não é? Dizendo que o cancro, na sua etiologia, portanto, tem fatores genéticos que, acionado por fatores ambientais, que podem ser carcinogénese química, uma carcinogénese por radiação ou mesmo vírica, vai fazer com que surjam alterações genéticas, dando então origem ao cancro. Aqui também um resumo, que podemos dizer que o cancro é então o resultado de uma complexa interação entre agressões ambientais e suscetibilidade genética. E desta interação resultam alterações genéticas que vão permitir a proliferação e a sobrevivência das células neoplásicas. Pronto, está tudo explicado, certo? Está explicadíssimo, não é? Só que surge aqui um problema, não é? E qual é o problema que surge aqui? Nós entendemos tudo muito bem até aqui. Só que agora surge aqui uma questão de justiça, não é? Porque é que
então, nem todas as pessoas com a mesma predisposição genética, submetidas a fatores ambientais semelhantes, desenvolvem doença oncológica. Todos nós sabemos, mesmo nas causas já identificadas e hereditárias, que há pessoas dentro da mesma família que se vai pesquisar que têm aquele gene alterado, mas uns vão desenvolver o cancro e outros não. Não é? Então, o que é que acontece aqui? Porquê? Porquê que a mesma neoplasia, e hoje já falaram aqui, o Vitória e a Samira já falaram sobre isso, porquê que a mesma neoplasia, com o mesmo estadiamento, tem uma evolução tão diferente de indivíduo para indivíduo? De facto, a genética celular e molecular não consegue explicar esta questão. Ou seja, deixa uma margem para o acaso. Ou seja, o aparecimento do cancro tem uma percentagem, não é, de acaso. Ou seja, é fruto de uma probabilidade estatística. Fruto de uma probabilidade estatística. Quer dizer que nós realmente, todos nós que aqui estamos à mercê do acaso. Então a pergunta que surge a seguir é a seguinte: como é que, com tanto rigor científico, em que nós identificamos o gene, os proto-oncogenes, todas estas substâncias, não é? Agora já vamos no nível das proteínas, e com tanto rigor científico, poderemos aceitar que haja espaço para o acaso? Quando Jesus nos diz que até mesmo os cabelos de nossas cabeças são contados? Não existe realmente espaço para o acaso. Mas o problema é que, depois de percebermos que temos que excluir o acaso para explicar a origem das doenças em geral e em particular do cancro, à luz do paradigma materialista, não conseguimos avançar mais. E é neste ponto que a ciência materialista se encontra. Nós não conseguimos avançar mais para além do acaso. Se nós tirarmos o acaso, nós não conseguimos encontrar explicação. Por outro lado, o acaso será algo extremamente injusto nas nossas vidas. Então, será que tudo isto tem alguma relação com o espírito? Vamos então, a partir daqui, não é, procurar dar respostas à luz do conhecimento da doutrina espírita. Vamos então recordar as questões que nós tínhamos colocado e para as quais a ciência não tem explicação. E as perguntas que nós tínhamos colocado eram: como é que o organismo controla e mantém o funcionamento adequado de todas as células com características e especificidades tão diferentes que formam, por sua vez, os diferentes tecidos, órgãos e sistemas, e nada falha. E, por outro lado, a segunda questão pertinente é: se o acaso não existe, como explicar então a origem e o desenvolvimento do cancro? Parecem-nos pertinentes estas questões. Então vamos ver se conseguimos avançar nestas respostas à luz da doutrina espírita. Então nós vamos ver que na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz-nos o seguinte: as células de que temos estado a falar este tempo todo, são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Cá está o pensamento, nós não combinamos nada, não é? Mas todos nós incidimos sobre a importância do pensamento. Articulam, continua-nos dizendo André Luiz, em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, no veículo de manifestação da criatura, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Então começamos a entender que todo aquele rigor, que toda aquela questão que a ciência não consegue explicar, porque é que as células param de se multiplicar, porque é que elas formam os tecidos, porque é que elas se diferenciam, porque é que elas morrem no tempo certo, nós percebemos que há um comando do cérebro, de facto, em relação a cada célula, que vai através do pensamento. E não vamos debruçar-nos aqui sobre o que é o pensamento, porque a nossa doutora Samira já falou subejamente sobre ele, apenas lembrar ou repetir que o pensamento é um produto da alma e não uma secreção do cérebro. Melhor dizendo,
O pensamento é matéria fluídica secretada pelo perispírito que, por sua vez, manifesta os sentimentos e ideias da alma, reforçando aquilo que já foi dito. Então, olhando novamente para a questão do cancro, integrando o homem, não sendo apenas constituído pelo corpo físico, mas incorporando o facto de ele ser ainda formado pelo um perispírito e que na sua essência, o seu princípio inteligente é o espírito, vamos então perceber o porquê do aparecimento do cancro. Então, nós percebemos que as células, sendo que o espírito atua sobre o perispírito e que o perispírito atua sobre o corpo físico numa complexa interação, nós vamos perceber que as células obedecem às ordens do perispírito, mas este, por sua vez, obedece à expressão da alma. Então, nós começamos a ver que para encontrarmos a origem, a etiologia primária do cancro, nós temos que ir para além do corpo físico. E a própria ciência já percebeu, porque na verdade é a própria ciência que está a chegar à conclusão que tem que buscar a origem das doenças para além do corpo físico. Agora já vamos no nível energético. Ainda não chegamos à concepção e à integração do espírito, mas já vamos na explicação energética, como já hoje também foi falado. Então, como é que se processa essa ação? A mente então age sobre o citoplasma e este, por sua vez, atua sobre o núcleo, influenciando diretamente sobre as escolhas dos genes. Como nos diz mais uma vez André Luiz em Evolução em Dois Mundos. A inteligência, influenciando o citoplasma, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. A mente então age sobre o citoplasma e este, por sua vez, atua sobre o núcleo que vai selecionar as escolhas dos genes. Esta informação, na data em que foi escrita, parecia não fazer sentido e não dar explicação àquilo que realmente se passava. Porquê? Porque na altura, na década de 40, 50, o que a ciência dizia era que tudo partia do núcleo para o citoplasma. Então não fazia sentido esta direção, não é? Da mente, citoplasma, núcleo. E isto foi muito contestado e foi na altura dito que realmente havia aqui um erro nesta informação. Mas a espiritualidade maior disse a Chico Xavier que não, que tudo estava certo. E pronto, e o livro foi publicado. Muito já no século XXI, no início, então começa realmente a ciência a dizer exatamente isto, que a informação vai do citoplasma para o núcleo e que depois o núcleo sim vai produzir, mas não é ele que origina o início da seleção daquilo que vai produzir, mas sim obedece um comando que vem do citoplasma para o seu interior. Então, encaixando mais uma vez em toda a informação que nos foi trazida pela espiritualidade. Bom, mas aqui também há uma coisa interessante, é que nós dizemos, muito bem, há todo este mecanismo, portanto o pensamento age sobre o citoplasma vai ao núcleo e ativa determinados genes, seleciona determinados genes. Muito bem, mas se os seleciona é porque os genes estavam lá. Não pode selecionar algo que não estava lá. Então, e a ciência também já provou precisamente isso. Porquê? Porque no momento da concepção existe uma sintonia magnética entre um determinado espermatozoide e o óvulo que contém a carga genética que permitirá cumprir o plano determinado para aquela experiência. E os conhecimentos também trazidos pela espiritualidade sobre a genética espiritual são realmente muito profundos e vêm a nos explicar, de facto, que este processo genético dos genes não é uma situação, digamos, inerente à célula física, mas que há, sem dúvida alguma, uma influência da genética espiritual sobre a genética física através da interação do perispírito. Portanto,
partir do momento da fecundação, é exercida uma influência do perispírito como elemento modelador daquele ser. Também aqui há uma outra questão que a ciência ainda não conseguiu sair desta informação. Porquê? Porque não entrando com um elemento organizador, com um elemento extracorpóreo, não consegue dar resposta. Até hoje, a ciência não consegue explicar porque é que depois da fecundação, quando as células se começam a dividir num processo inicial, nós temos as células todas iguais. A partir de uma certa altura, aquelas células começam-se a diferenciar, formam-se assim 3 camadas e a partir daí vão-se estruturando todos os órgãos do nosso organismo. Mas quando nós incorporamos este conhecimento, quando nós incorporamos a questão do perispírito como elemento modelador daquele ser, então nós já percebemos que há uma modelagem do perispírito sobre aquele corpo em formação. E, portanto, determinados genes levam ao aparecimento, de acordo com a necessidade de cada um, para a predisposição de certas doenças. No fundo, vão expressar os distúrbios adquiridos em vidas passadas, que estão refletidas naquele perispírito que vem, de facto, do que foi acumulado pelas nossas experiências enquanto espíritos. Vejamos ainda o que nos diz a doutora Marlene Nobre no livro Alma da Matéria. Ela diz-nos o seguinte: no núcleo, portanto, está expresso o karma de cada um, a conta do destino que ele traz de vidas anteriores. Mas as criaturas têm a possibilidade de modificá-la todos os dias, fazendo as suas escolhas quanto ao funcionamento, abertura ou encerramento de determinados genes, no caso do cancro, dos oncogenes. E esta questão está subejamente estudada com artigos publicados pela Candace Pert, que fala-nos realmente desta abertura ou encerramento dos genes, dando início a esta atividade genética e, portanto, podendo promover a reparação ou a destruição de determinadas estruturas celulares. Então, esta pergunta já foi respondida hoje várias vezes. Saúde ou doença é uma escolha nossa? Sim, saúde ou doença é uma escolha nossa. Porquê? Porque a doença surge ou como uma expiação, ou como uma prova, ou ainda como um auxílio, não é? Sim, como auxílio, porque muitas vezes, se nós não formos visitados pela dor, não é? Às vezes não é... E isto é importante nós pensarmos sobre isso, porque quando temos uma doença, não temos que pensar, porque eu tenho esta doença, eu fiz isto, eu tive isto, isso não interessa. Temos a doença sempre na perspectiva de nós crescermos. A doença é sempre um elemento de crescimento. E ela pode, sim, ser expiação, mas também pode ser apenas uma prova ou pode ser auxílio. É auxílio em que perspectiva? Auxílio em que nós somos preguiçosos. E às vezes, se nós não somos visitados pela dor, se está tudo bem, nós ficamos ali em banho-maria. Não andamos nem para a frente nem para trás, acomodamo-nos. Então, muitas vezes, esta dor que nos vem através da doença, ela impulsiona-nos para a frente, na busca de respostas e vai levar ao nosso crescimento interior, que no fundo é a finalidade da nossa reencarnação. Então, mais uma vez retornando à nossa pergunta, sim, podemos escolher porque as doenças surgem como uma expiação, ou prova ou auxílio, mas... pode ser iniciada ou agravada por um estado secundário decorrente da distonia da mente, que por sua vez perturba o equilíbrio celular e que no caso do cancro vai levar então à ativação dos oncogenes. É portanto todo um mecanismo que nós temos que olhar numa perspectiva do macro para o microcosmos, de uma consciência coletiva para uma consciência individual, da doença expiação ou doença prova para a evolução intrínseca de cada um de nós. Então vamos dizer assim, há fatalismo ou não há fatalismo no cancro? Não há fatalismo, e já vimos isso. E não há fatalismo porquê? Não existe fatalismo no aparecimento do cancro, mas sim uma maior ou menor predisposição, passível de ser modificada pelo nosso livre-arbítrio.
não é? Ou seja, quando nós nascemos, sim, nós podemos ter essa predisposição, mas depois podemos escolher passar por essa doença ou então promovendo outras ações que substituam a necessidade de passarmos por essa doença, como nos disse o Dr. Vittorio Turconi. Não existe fatalismo ainda na forma como ele evolui o próprio cancro. Porquê? Pois a cada instante podemos influenciar o percurso da doença já instalada pelos nossos atos e pensamentos. Muito bem, temos o diagnóstico de cancro, mas mesmo assim, e aí vamos perceber porque é que uns realmente têm um cancro, às vezes até inicialmente o diagnóstico é de uma situação já avançada e consegue-se resolver a situação, e outros aparentemente têm um estadiamento, por exemplo um T1, que será realmente uma situação muito localizada, e têm uma evolução muito mais agressiva e com muito mais complicações. Porquê? Porque mesmo depois do diagnóstico, as escolhas continuam a ser nossas. O nosso pensamento vai contribuir para o tratamento daquele cancro. Vai auxiliar na reparação, na reestruturação dos tecidos do nosso organismo. E ainda não existe fatalismo, porque a expressão da doença não é um fatalismo, mas sim um processo de depuração, de libertação progressiva. A verdade é que as neoplasias não são castigos ou punições divinas, são oportunidades de reconstrução da nossa estrutura espiritual para a nossa evolução. Pois a verdadeira cura não é a do corpo físico perecível, mas a da alma que é eterna. Muitas vezes, eu penso que isto é muito importante nós retermos. Nós adoecemos para adquirirmos saúde. Como é que é possível? Para adquirirmos a saúde na definição de Emmanuel, que nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. É essa saúde, é a saúde do espírito que nós temos que procurar e não a saúde do corpo físico. Porque muitas vezes a doença do corpo físico é a forma de nós atingirmos a saúde do nosso espírito. Então, saúde ou doença é escolha nossa, mas muitas vezes não nos esqueçamos que temos que saber aceitar a doença, lutar, com certeza, não temos que ser passivos, temos que ser pacíficos. Então vamos lutar, sem dúvida alguma, para nos libertarmos, até porque nós não sabemos o que é esperado de nós, até que ponto nós devemos ir para lutar com essa doença. Mas sem revolta, aceitando-a, sabendo e consciencializando-nos a cada dia que essa doença pode ser a oportunidade sublime de nos dar a saúde da nossa alma e assim encontrarmos o reino de Deus. Porque, na verdade, o reino de Deus que Jesus nos falou é esse reino, é essa busca, é esse encontro com a harmonia dentro de nós próprios. Então não precisamos de morrer, não precisamos de desencarnar para procurar essa harmonia, para encontrarmos essa harmonia. Busquemo-la aqui e agora, a partir de hoje, na busca da paz interior de cada um de nós, sabendo que Jesus estará sempre ao lema e quando Ele nos diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe e o que procura encontra e se abrirá àquele que bate à porta. Muitas vezes não encontramos aquilo que nós queremos, porque não é aquilo de que necessitamos. Acima de tudo, coloquemo-nos nas mãos de Jesus, com fé raciocinada, muita esperança e muito amor. Muito obrigada a todos. Thank you.